Queridos romeiros do Bom Jesus, aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, alguns que ainda estão chegando. Eu sei que, eu gostaria de acolhê-los em um lugar maior, na catedral, mas como sabem, a catedral está em reforma e está ficando linda. Inclusive, convido você a ir até a catedral, está aberta, não é? Então, quem quiser poderá ir visitar a catedral. Se Deus quiser, no próximo ano estará aberta. Estamos concluindo a parte interna. A parte externa ainda demorará um pouco, vamos aguardar mais recursos. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, nos ajuda a renovar a nossa confiança e esperança em Jesus, o nosso Salvador. Nele e só nele a honra, e só a Ele a honra, a glória e o poder para sempre. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a nossa esperança está nele. Ele é a nossa esperança. Por isso caminhamos, por isso nos animamos e continuamos caminhando, de esperança em esperança, de fé em fé, desbravando este mundo, até a glória eterna, onde viveremos para sempre felizes com Ele. É isto que nós queremos. Este é o sentido da romaria. O romeiro é aquele que caminha, faz a romaria. E na romaria, então, vai se lembrando disto, de que todos nós somos caminheiros, passageiros neste mundo, caminheiros para a vida eterna e que, portanto, devemos colocar em Jesus a nossa confiança e a nossa esperança. A liturgia, então, nos leva ao entendimento de que em Jesus e com Ele, podemos navegar tranquilos em águas revoltas. Mesmo se porventura o nosso barquinho lançado para todos os lados, para lá e para cá, pelo turbilhão das preocupações e desventuras deste mundo, ameaçar afundar nas profundezas do pecado, do medo, da insegurança, das doenças, das desilusões, das traições, da falta de perspectiva. Mesmo assim, em tempos revoltos, difíceis, passando por tormentos e cada um no seu canto sofre o seu tanto, assim cada um sabe o que passa, mas nestes tormentos, nestas águas revoltas, não nos esqueçamos jamais de que o Senhor navega conosco. Ele é o timoneiro, é Ele quem está no leme da barca, e a barquinha de nossas vidas, seguras nele, jamais realmente afundará. Confiar em Jesus, o bom Jesus, os navegantes, sobretudo nas noites escuras das nossas vidas. De vez em quando surge, aparece algo que nos lança, em alguma noite escura, em alguma situação difícil, em alguma situação em que a gente olha para o monte e diz: de onde virá o meu socorro? Então, confiar em Jesus, sobretudo nestas noites escuras, é ter a certeza de que o seu braço forte e poderoso nos segura e nos assegura o resgate e a salvação. Ter esta certeza de que o Senhor nos sustenta, nos pega pela mão nas noites escuras. Dele é que vem realmente o socorro, é dele que vem a salvação. Olhai para mim e sereis salvos. É o convite que nosso Senhor nos faz diante das tempestades e dos desafios da vida. Olhai para mim. Foi o que Pedro fez. Pedro olhou para Jesus. Foi ou não foi? Pedro olhou para... Acabamos de ouvir no Evangelho, este episódio.
que Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e neste olhar misericordioso de Jesus, Pedro encontra a salvação, o arrependimento. Pedro realmente percebe o seu erro, percebe o seu pecado, a sua traição. Judas não olhou para Jesus. Judas se perdeu porque não olhou para Jesus. Podemos nos perder também se não olharmos para Jesus. E o que é que faz Jesus diante de nossas quedas, diante daqueles momentos difíceis? Ele olhe para mim, como o pai e a mãe faz quando vai repreender um filho. Não é assim que diz? Filho baixa a cabeça, o pai, olhe para mim, olhe nos meus olhos. Assim Deus faz conosco. Olhe para Jesus, não tenha medo de olhar para Jesus. Diante da queda, do pecado, da vergonha, da humilhação do pecado, né? Olhe para Jesus, porque Ele pode salvar você. O olhar de Jesus salva, como salvou a Pedro. Por quê? Porque é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão. Imagine aquele olhar penetrante de Jesus no olhar de Pedro. Não foi um olhar de repreensão, de condenação, foi um olhar de misericórdia. Pedro, olhe para mim, Pedro, né? Pedro olhou para Jesus e logo chorou. E dizem que chorou a vida inteira, segundo os historiadores. Pedro tinha problema na visão, porque ele sempre que se lembrava do olhar de Jesus, daquela noite, da sua traição, ele chorava. Desse modo, irmãos, olhemos para Cristo, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus de Nazaré. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Queremos ver o Senhor. Para vermos o Senhor, precisamos caminhar em seus caminhos, trilhar os seus caminhos, guardar os seus ensinamentos, viver como pessoas novas, renascidas no batismo, renascidas para o alto. Vós não sois de baixo, diz Paulo, né? Vós sois de cima, então buscar as coisas do alto, onde está Cristo. Fixemos, pois, romeiros e romeiras, o olhar em Jesus Cristo e não neste mundo de glórias passageiras. As glórias deste mundo passam, então por que fixar os olhos no mundo? Por que olhar para o mundo? Por que nos entretermos com o mundo? Fixemos o olhar em Cristo, porque aprouve a Deus convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Fixemos o nosso olhar em Cristo, porque é dele que nos vem a salvação. Eleva os olhos para o monte, de onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Além de mim não há Salvador algum. Portanto, o olhar tem que estar em Jesus, somente nele. É claro que para isso é necessário morrermos para nós, para o mundo, para determinadas coisas que nos tiram de Deus, que nos lançam no abismo, que nos lançam nas trevas. Aí temos que, de fato, morrer em tantas coisas, né? Deixar morrer em nós o homem velho. Fixemos o olhar em Cristo, Senhor da alegria e da glória eterna. Tu me farás ver os caminhos da vida, Senhor. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, irmãos e irmãs, não há outro olhar,
onde encontremos a resposta para as nossas buscas e descanso para as nossas labutas, senão no olhar amoroso, justo e misericordioso daquele que do alto da cruz nos lançou um último olhar e com amor, dando a vida, nos deu uma nova vida. Imaginemos o olhar de Jesus para aqueles que estavam ali junto da cruz. Quanta misericórdia! Imaginemos o olhar de Jesus para o mundo do alto da cruz. Ele pôde ver toda a humanidade, todos os pecados da humanidade, passados, presentes, futuros, diante da situação que ele viu, que ele enxergou do alto da cruz. Ele deu a vida por nós. Que o bom Jesus dos navegantes, ladeado sempre por sua mãe e mãe de nós navegantes, não nos deixe só sobrar em nosso navegar neste mundo rumo ao eterno bem. Amém. Aleluia.